Olá, Sem Mais, eu sou Reinaldo Gotino, com Sem Mais, a nossa conversa, sempre escolhendo um tema que eu acho interessante, batendo um papinho com você. A gente vive uma sociedade muito pulsante, uma sociedade hoje de muito imediatismo, de muita notícia, de muita informação, de muito acesso à tecnologia, e a gente tem aqueles que estudam, a gente tem aqueles que trabalham, a gente tem aqueles que estudam e trabalham, mas a gente tem também muita gente que nem estuda e nem trabalha. Sabia disso? É a geração neném. Vamos falar um pouquinho sobre essa geração neném, mas eu não tô falando do neném, não tô falando do bebê, não tô falando da criança. Eu vou trazer para vocês dados da Organização Internacional do Trabalho que mostram que 1 em cada 4 jovens brasileiros nem estuda nem trabalha. E o número de mulheres nessa condição é maior que a dos homens. Isso significa que 23% da população brasileira entre 15 e 24 anos não tem nenhuma ocupação de vida. Esses números, segundo os especialistas, acontecem principalmente pela alta taxa de mulheres sem trabalho e sem estudos. 10%, olha só, 10% a mais na comparação com os homens, né? Segundo o estudo, existem cerca de 73 milhões de jovens desempregados no mundo. Durante a pandemia, os números do Brasil ficaram ainda piores. O desemprego juvenil aumentou mais de 25%. E aí, se a gente pegar o quarto trimestre de 2019, no quarto trimestre aí do ano de 2019, esse número ele sobe para 31%, né? É um número realmente bastante elevado. São dados da Organização Internacional do Trabalho que mostram que 1 em cada 4 jovens do Brasil nem estuda, nem trabalha. É aquela geração neném. E aí, essa geração é uma geração que acaba tendo uma importância muito grande, acaba vivendo uma dependência, né, quando a gente fala em relação à própria família. E numa sociedade brasileira em que a gente vive de uma renda agregada, essa geração neném, ela acaba atrapalhando demais o desenvolvimento da família, da sociedade, do país. Eu vou explicar por quê. Calma, não precisa ficar bravo comigo, porque eu vou explicar. A gente vive uma geração, a gente vive uma sociedade, o Brasil ele é conhecido por ter a renda agregada. E a renda agregada é o que impulsiona o nosso país. Quando você pega a renda de uma família americana, a gente tem o pai trabalhando, principalmente o pai trabalhando, e os demais integrantes da família não. Então tem um recurso que entra todo mês. Esse pai que trabalha sustenta a família. E aí a gente tem, vamos criar aqui um número, a gente tem uma renda, vamos colocar 10 mil reais para essa família americana. A gente coloca lá 2, 3 mil dólares. Estou chutando baixo aqui só para a gente criar uma situação. Quando a gente vem para o Brasil, que é um país em desenvolvimento, que é um país que vive uma situação financeira, econômica inferior ao dos Estados Unidos, a gente tem uma renda agregada. Olha que interessante. Você tem um pai de família ganhando 2, 3 mil reais. Só que a mãe também trabalha. E ela ganha 2, 3 mil reais. E aí os filhos começam a trabalhar lá com seus 16 anos. E aí a gente tem uma garotada ganhando mais 1.500, 2 mil reais. E aí quando você pegar no final do mês, você vai ver que a renda do brasileiro, nessa renda agregada, ela é tão potente quanto a de uma família americana. Obviamente, isso não é certeiro, mas é uma tendência que vem acontecendo na sociedade nos últimos tempos e a gente observou isso ao longo dos anos. Então, não acontece com todas as famílias, mas acontece com muitas famílias. Muitas famílias americanas ainda estão nessa estrutura que é uma estrutura arcaica, uma estrutura antiga em que os filhos ficam em casa até a universidade. E aqui no Brasil a gente tem uma outra estrutura familiar, uma outra estrutura de sociedade, onde o filho, quando chega já no final dessa adolescência, ele já vai para o mercado de trabalho. Alguns vão até antes. E aí acaba agregando essa renda, fortalecendo esta renda. E aí quando a gente observa o crescimento dessa geração neném,
que acontece? Há um enfraquecimento dessa renda familiar. Aquela família que contava com 3 rendas, agora conta com 2. Ou aquela família que contava com 5 rendas, agora conta com 3, com 4 ou até com 2. Então é uma mudança de comportamento que pode ser prejudicial para o país. Sem mais, Reinaldo Gotino, muito obrigado pela sua companhia. Valeu!